Fala galera! Nesta videoaula nós vamos falar sobre texto, linguagem verbal, linguagem não verbal. Bora lá? Para começar, uma pergunta básica: isso é um texto? Se você respondeu sim, parabéns, você acertou. Se você respondeu não, normal. A maioria dos alunos de sexto ano responde que essa tira de humor não é um texto. Mas então, vamos voltar ao texto para perceber, para entender melhor porque a resposta correta é sim. Olhando novamente, podemos perceber a ação do personagem, a passagem do tempo, o efeito de humor. Ou seja, é possível ler e interpretar as imagens em uma sequência lógica. Observe que no primeiro quadrinho, o gato começa a tocar seu saxofone e a luz está fininha no céu. No segundo quadrinho, percebemos que as notas musicais vão ficando meio tremidas e a lua está maior no céu, ou seja, a música do gato está ficando desafinada e a luz está crescendo. No terceiro quadrinho, podemos perceber a animação do gato ao tocar sua música. Observe a postura dele. Ele está todo retinho, todo ereto e até com os olhos fechados. Mas, ao mesmo tempo, as notas musicais estão mais tremidas ainda. E a lua agora ficou cheia no céu. E, por fim, no quarto quadrinho, o gato parou de tocar porque percebeu que a lua explodiu. É nesse último quadrinho que nós podemos perceber o efeito de humor criado pela cartunista Laerte. Então, meninas e meninos, se é possível ler, entender, interpretar os efeitos de sentido, então estamos diante de um texto. Certamente alguém aí do outro lado pensou, mas como é que eu vou ler se não tem nenhuma palavra escrita? Pois é, mas se você parar para pensar um pouquinho melhor, você vai se lembrar de alguns textos que a gente lê e que não tem nenhuma palavra escrita, como, por exemplo, as placas de trânsito. Percebeu? Tanto as placas quanto a tira de humor não usaram palavras, mas você entendeu perfeitamente o que elas queriam dizer. Tanto as placas quanto a tira de humor usaram a linguagem não verbal, que é uma linguagem que não usa palavras, mas que usa imagens, cores, gestos, símbolos. Agora veja este outro exemplo. Só de olhar você percebe que o texto é feito de palavras, ou seja, que usa linguagem verbal. Percebeu a diferença? Linguagem verbal faz uso de palavras escritas ou faladas. Linguagem não verbal faz uso de imagens, cores, gestos e símbolos. Percebeu a diferença? Para terminar, nós vamos ler mais um texto que usa somente a linguagem não verbal. Veja se você entende alguma coisa desse cartoon. Observe que os dois têm os punhos fechados e o corpo inclinado para frente, ou seja, os dois estão em posição de combate. Os traços do rosto também nos mostram que os dois estão bravos. Mas por que eles estão brigando? Observe os balões de fala. No balão de fala da mulher, há um coração em formato romântico, rodeado por flores, borboleta e passarinho. Já no balão do homem, há um coração em formato mais anatômico, mais próximo de como ele é realmente no nosso corpo. Ou seja, os dois têm visões muito diferentes sobre o mesmo assunto. Poderíamos concluir, então, que o cartunista quer dizer que as mulheres são mais românticas enquanto os homens são mais racionais.
Sim, mas temos que lembrar que nem sempre é dessa forma. Há mulheres muito racionais e homens românticos, ou seja, não podemos nos prender a estereótipos, a padrões de comportamento. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre texto, linguagem verbal e linguagem não verbal. Até a próxima. Fui!